Olá a todos e todas, bom dia. Hoje nós temos mais uma aula aqui da disciplina Estudo de Mamíferos na Amazônia. Trazemos hoje o Gonçalo Ferraz, com o tema de modelos de ocupação e modelo de captura-recaptura. Provavelmente ele vai mudar o tema, Não, ele vai vai dar ser um tema diferente, vai ser exatamente isso? exatamente. Vamos combinar. Joia, joia. O Gonçalo, ele é graduado em Biologia pela Universidade de Lisboa, com doutorado em Ecologia e Biologia Evolutiva pela Columbia University. Ele fez pós-doc no Smithsonian Tropical Research Institute, onde eu conhecia aqui em Manaus, lá em Manaus, né? Eu falo aqui em Manaus, mas foi lá em Manaus. E atualmente ele é professor adjunto no Departamento de Ecologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ele trabalha na área de ecologia, com ênfase em dinâmica de populações, pesquisando três temas principais, que são o efeito do desmatamento em populações de aves amazônicas, dinâmica populacional de espécies ameaçadas e distribuição espacial e dinâmica populacional de vetores de doenças que afetam a população humana. O Gonçalo nas horas vagas, ele também faz alguns podcasts bem interessantes. Então, Gonçalo, com você, bem-vindo, prazer em recebê-lo. Muitíssimo obrigado, Rodrigo. É uma satisfação enorme estar dando uma aula para alunos de uma universidade da Amazônia. Me traz ótimas recordações e só lamento não estar em Santarém com você, cara a cara. Imagino que não está todo mundo em Santarém, o mundo virou uma ervilha depois do início da pandemia, mas mesmo assim eu partilho com todos vocês o entusiasmo e a dedicação para levar a ciência por meio da Amazónia, que é uma coisa fundamental. A minha proposta hoje é conversar com vocês sobre abstrações matemáticas e ferramentas estatísticas para a gente entender dinâmica de populações. A disciplina que vocês estão fazendo é sobre mamíferos, e eu não vou falar especificamente de mamíferos, mas vou falar de abstrações, de modelos, de ferramentas estatísticas que se aplicam a qualquer população de organismos. Algumas delas até podem se aplicar a plantas, principalmente as de ocupação de sítios. Mas eu vou focar em... Vou dar exemplos com mosquitos e com aves, principalmente, mas eu peço que vocês não se atenham demasiado ao organismo em questão e mais à abstração. E por conta dessa preocupação em partilhar com vocês ideias sobre a abstração, eu gostaria, antes de apresentar uns slides e uma palestra formal, eu gostaria de navegar com vocês por um script de R que tem dois componentes: uma simulação de dados de ocupação de sítios e uma simulação de dados de marcação e recaptura. Depois eu vou explicar em bastante mais detalhe o que é que estas duas coisas significam, mas para já, o que eu gostaria de plantar, de colocar na mesa, plantar na cabeça de vocês, é a ideia de que quando a gente faz uma análise de ocupação de sítios, a gente vai olhar uma tabela de dados que nos apresenta resultados sobre várias visitas feitas a um conjunto de sítios. Portanto, vai ser uma tabela que vai ter tantas linhas quanto os sítios que a gente está interessado em estudar e tantas colunas quantas as vezes que a gente foi visitar. Cada célula dessa tabela vai ter lá um 1 e um 0, indicando se a gente viu ou não viu uma espécie foco, que é de interesse do nosso estudo. Tá? Então, isso é uma tabela de dados de ocupação de sítios. Sítios nas linhas, ocasiões nas colunas e 1 e 0 conforme a espécie foi vista ou não foi vista. A primeira parte do script, então, será a gente inventar, a gente simular, usar o computador para simular uma tabela de dados dessas. E a minha esperança é que ao simular, ao inventar dados para uma planilha de ocupação de sítios, vocês vão adquirindo, antes de eu mostrar slides ou qualquer tipo de formulação matemática, vocês já vão adquirindo uma ideia de quais são as abstrações que estão por trás da nossa análise. O que é que a gente vai supor que está acontecendo na natureza? Então, isso é para o primeiro componente do script. O segundo componente é uma simulação de dados de marcação e recaptura. De novo, vai ser uma tabela só com uns e zeros,
mas agora os significados, principalmente o significado das linhas é diferente. Em vez de a gente colocar sítios nas linhas, a gente vai colocar indivíduos nas linhas da tabela. As colunas vão ter um significado parecido, elas são ocasiões temporais que representam momentos em que a gente foi no campo procurar um conjunto de indivíduos marcados. Então, essa tabela vai nos mostrar em cada linha uma história de capturas de um indivíduo. Não existem linhas só com zeros, porque se um indivíduo nunca for capturado, ele simplesmente não entra na tabela de dados. Isso é uma diferença interessante relativamente aos dados de ocupação de sítios, que podem ter linhas só com zeros, porque a gente pode ir muitas vezes num sítio e nunca ver a espécie. Mas então, nos dados de marcação e recaptura, como só tem linhas que têm pelo menos um 1, o primeiro 1 vai ser o momento, vai indicar o momento em que o indivíduo foi capturado pela primeira vez, e os 1s posteriores vão indicar recapturas. Tá? E a gente vai pensar nesses dados como uma fonte de informação para a gente entender o quanto é que os indivíduos estão sobrevivendo ao longo do tempo. E, possivelmente, que tipos de indivíduos é que sobrevivem mais ou menos. Isso é a introdução geral ao script. Tá? Então, antes de entrar no script, eu gostaria de escutar perguntas, se tiverem perguntas. O Rodrigo fez uma enquete, muito amavelmente e com muita objetividade, gostei muito de ver, sobre quem é que já usou R, quem é que já fez um script, e como tinha... Eu também perguntei quem é que já escreveu uma função. Como tinha muito poucas pessoas que já tinham escrito funções, no R eu eliminei as funções do script, eu só tenho apenas comandos em sequência. Quais são as perguntas? Pode fazer a pergunta no chat, pessoal, ou fazer a pergunta diretamente para o Gonçalo também, abrindo o microfone. Fiquem à vontade. Estou olhando o chat aqui. Na segunda tabela seria um sítio só ou vários? Boa pergunta. Vamos começar pensando que é um sítio só, mas é um sítio suficientemente extenso para que possam existir lá vários indivíduos. Tá? Isso é uma pergunta extremamente fértil, porque ela nos leva à necessidade da marcação-recaptura no espaço, mas eu não vou me adiantar e falar disso já. Quando chegarmos nos slides, vamos tocar nesse assunto. E algo que é relevante, é muito interessante para mamíferos quando vocês estudarem animais reconhecíveis individualmente, tipo onça ou jaguatirica, coisas que têm padrões de pelagem que permitem identificação individual, em redes de camera trap, que permitem, com muitas câmaras que permitam capturar os animais em diferentes lugares. Mas sim, então a resposta curta é na segunda tabela, seria um sítio só, para começo de conversa. Tá? Agora, eu vou pedir a colaboração de vocês. Nós temos 3 horas, é bastante tempo. Eu vou pedir a colaboração de vocês para me interromperem agora no script, porque eu tenho certeza que vai ter várias coisas que vão ser muito estranhas. Tá? Vai ter detalhinhos chatos de linguagem do R que vocês não têm nenhuma obrigação de estar familiarizados e que eu não vou tentar explicar todos, senão vai demorar muito tempo, mas eu gostaria de explicar todos os que vocês não entenderem. Então preciso da ajuda de vocês para conseguir essa comunicação eficiente, tá? Vamos lá de novo, partilhar a tela. Isso aqui, então, estão vendo a minha janela do RStudio? Sim, estamos vendo. Ela tem como ficar maior ou não, Gonçalo? Eu acho que ela está projetada Tem como em ficar tela, né? maior? Tem como eu aumentar um pouquinho o tamanho da fonte? Eu vou empurrar Isso, isso por para favor. o lado. Eu vou aumentar. Isso, assim com. Tá bom? Ótimo, eu Já estou tá. vendo. Fonte, eu gosto assim que fica fonte de livro infantil. É muito bom para gente não se perder. Vamos lá, então.
primeira parte do script é uma simulação de dados de ocupação de sítio, com uma estação só. O que é que eu quero dizer com isto? Que a gente, ao contrário do segundo o segundo exemplo de simulação para marcação recaptura, em que a gente vai explicitamente se preocupar com o passar do tempo, aqui o passar do tempo não interessa muito. Só interessa que a gente foi várias vezes num período curto no mesmo lugar. Tá? E é isso que eu quero dizer com uma estação só. Ou seja, estes dados que a gente vai simular agora, eles não tentam captar dinâmica temporal biológica. Imaginem que vocês têm algum mamífero cuja distribuição vocês querem entender, uma região. Eu imagino que Santarém, em torno de Santarém, existe um bocado de heterogeneidade ambiental natural, não? Existem Sim. pequenas manchas de savana? Sim, sim. Então, imaginem que vocês estão interessados em algum animal que ocorre em manchas de savana na floresta, tem essas manchas discretas de habitat e cada uma delas é um sítio e vocês vão visitá-las várias vezes. Por que é que vão visitar várias vezes? Porque a gente sabe de experiência de campo que é muito fácil ir num lugar e não ver uma espécie que está lá presente. Então a gente sabe que se for só uma vez, corre um grande risco de pensar que algo que está realmente num lugar e às vezes está de boa saúde, com uma população viável, a gente pode pensar que não está lá. Não é? Então a gente replica a amostragem para errar menos na detecção. Tá? Então vamos fazer aqui esse primeiro conjunto de comandos é para estabelecer a base da simulação. A primeira coisa que a gente vai fazer é um comando que diz setseed 42. O que é o setseed? É uma maneira de garantir que o gerador de números randómicos do computador vai fazer a mesma geração de números randómicos para todos nós. Tá? Para vocês se convencerem que estão todos fazendo a mesma coisa. Em situações normais isto não é necessário. Tá? Isto é como dizer assim, imaginem que eu estou fazendo para vocês um exercício com lançamentos de moeda. Tá? Eu quero falar de alguma coisa de probabilidade em que eu preciso de mostrar, olha, quando eu lanço uma moeda 5 vezes, a frequência de caras é um determinado valor. Tá? E eu estou fazendo isto com várias pessoas ao mesmo tempo, mas para não criar confusão entre elas por verem diferentes resultados do lançamento de moeda, eu faço um truque, que não é possível fazer com lançamento de moeda na realidade, mas no computador eu faço um truque que faz com que a sequência dos resultados seja toda igual, igual para todos. Tá? Então, o que eu estou fazendo aqui é restringir o gerador de números randómicos para que, na hora da gente simular dados, que têm uma componente aleatória, para que essa parte aleatória, que na verdade é pseudo-aleatória, tá? Para que essa parte aleatória funcione igual para toda a gente. Tá bom? É um pequeno detalhe que importa só para nós termos simulações iguais, mas que não é necessário estar sempre presente. Segundo valor, Rodrigo ou Carlos, vocês estão vendo o chat? Não, tinha uma pergunta ali falando sobre duas pessoas que não instalaram o R. Mas eu acho que eles não viram e-mail. Aí eu pedi para que eles acompanhassem você e esquecessem de instalar o R por enquanto. Tá bom. Tá bom. Então eu vou ignorar o chat enquanto estou mostrando o script, tá? Ok. Mas peço que vocês me interrompam se virem perguntas, tá bom? Pode deixar. Ótimo, muito obrigado. Então, a segunda linha ali, o que é que eu estou dizendo para a minha simulação de dados? Que eu vou ter um número de pontos igual a 50. Então, imaginem que vocês têm as vossas 50 áreas de savana espalhadas pelo meio da floresta. E depois, o NV é um número de visitas. Okay? Eu digo para o computador que eu vou visitar estas 50 áreas 5 vezes. Tá bom? Depois, eu vou criar um vetor de distâncias ao rio. Imaginem que eu suspeito que a presença da minha espécie nessas áreas de savana é influenciada pela distância a que elas estão do rio. E eu vou criar aqui, simular também, um conjunto de distâncias ao rio.
Antes de explicar o comando, eu vou executar e mostrar para vocês o resultado, tá? Então eu vou chegar aqui, dar X, vejam o que é que acontece no X, são distâncias. É uma sequência de... O que é que este comando está dizendo assim? Use a função runif, que vai gerar números de uma distribuição uniforme randômicos, obtenha 50 NP valores distribuídos igualmente ou uniformemente entre 0,5 e 5. Imaginem que 5 é 5 km. Tá? E o que vocês têm aqui são as distâncias destes 50 pontos que nós imaginamos a um rio, todas distribuídas uniformemente entre 0,05 ou 5 metros e 5 quilómetros, ou 50 metros e 5 quilómetros. Tudo bem até aí? Então agora caracterizamos os nossos pontos de acordo com uma variável ambiental. Tá? Agora que nós temos essas distâncias, vamos só para efeitos práticos ordená-las. Agora aqui estão as minhas distâncias, fica um pouco mais aparente como elas são distribuídas uniformemente. Tá? A quantidade de valores no 0, no 1, no 2, no 3, no 4 e no 4 é parecida. E em seguida, vamos lá ver, eu tenho um número de pontos e tenho as distâncias desses pontos ao rio. Agora eu preciso arrumar uma maneira quantitativa de relacionar a distância com a ocorrência da espécie nestes pontos. Tá? Como é que eu faço isso? Eu vou fazer usando uma expressão linear, a equação de uma reta. A abstração que eu vou fazer é assim: quanto mais longe eu estiver do rio, mais a espécie vai estar presente ou menos. Tá? Mas eu vou ter um efeito linear, querendo isto dizer que eu não vou ter uma corcova no meio da distância, eu não vou dizer que a probabilidade de ocorrência é muito alta junto ao rio e longe, mas no meio é menos, ou o contrário, ela é baixa junto ao rio e longe do rio, mas no meio é mais. Não, eu vou imaginar aqui uma relação biológica em que o aumento da distância ou facilita a presença da espécie ou dificulta, mas nada mais complicado do que isso. Então, no fundo, o que eu quero é uma relação linear entre distância e ocorrência da espécie. Tá bom? Então, eu vou definir aqui artificialmente, lembrem, nós estamos simulando, estamos inventando a natureza, não estamos estimando parâmetros. Eu vou dizer que o intercepto dessa relação, este beta zero, vai ser o intercepto da relação linear vai ser menos 3 e o efeito da distância vai ser 2. Por que esses valores? Por que não? Eu estou inventando a natureza, tenho poder absoluto para colocar os números que eu quiser. Tá? Agora, há um probleminha aqui, vejam bem. O meu objetivo é modelar a probabilidade de ocorrência de uma espécie. E eu tenho aqui um intercepto de menos 3. Isso quer dizer que quando a distância ao rio é 0, eu tenho uma probabilidade de ocorrência de menos 3, não faria o menor sentido, porque as probabilidades têm que estar todas entre 0 e 1. Como é que eu saio dessa saia justa? Alguém já viu este problema? Vou sair um pouquinho aqui da tela, só na esperança de ver a cara de alguém. Tá? Rodrigo, o pessoal já teve alguma disciplina de estatística em que falou de regressão logística? É porque temos estudantes do Brasil inteiro aí, né, Gonçalo? Só temos um estudante da UPOPA e ela não teve. Ok. Então, Mas, então essa mas já não, tem respostas aí no chat, olha. sim. Acho que pelo log. É quase pelo log.
é pelo log do odds, mas é parecido. Mas a resposta da Camila nos ajuda. Qual é que é o problema que nós temos aqui? É que nós queremos usar uma expressão linear que nos dá resultados entre menos infinito e mais infinito para explicar uma coisa que está limitada pelos valores de 0 e 1. Tá? Então, eu tenho do lado esquerdo do sinal de igual, quando eu quero explicar a ocorrência, eu tenho valores entre 0 e 1, porque são probabilidades, e do lado direito eu tenho coisas que variam de menos infinito a mais infinito. Porque nada me impede de fazer variar muito aquela distância. Tá? Então, não dá certo. O log, Camila, se eu fosse colocar o log, eu diria assim: o log da probabilidade é igual à expressão linear. Seria, eu vou escrever aqui no chat, log da probabilidade, que vai ser psi, o nome que eu vou dar à probabilidade de ocorrência, é igual a beta 0 mais beta 1 vezes a distância. Isto seria uma primeira proposta. Só que, reparem bem, log de psi, se eu tiver log de... Eu vou abrir aqui um... Eu não posso usar Excel, será? Log de 0.5, por exemplo. Só um segundo que eu já vou... Tá. Eu vou partilhar aqui o Excel. Está aqui um zoom de 200%. Voltar à partilha de tela. Estão vendo o Excel? Uhum, estamos vendo. Se você não, nesse caso, acho que nem precisa partilhar a tela, Gonçalo. Eu estou vendo, tá com um bom tamanho aí, se você escrever aí. Claro, porque a tela está partilhada quando eu pulo de uma janela para outra, o Google me Ah, acompanha. tá. Então, a proposta era, vamos dizer que o log da ocorrência é igual a uma expressão linear. Só que isso significa que eu vou ter valores, vejam bem, log, se eu puser log de 0, não funciona, não é um número. Se eu puser log de 0.0001, vai ser um valor negativo. Se eu puser log de 0.9999, que é muito alto, será ainda um valor negativo. Se eu puser log de 1, que seria o máximo, é um zero. Tá? Então, onde é que eu estou querendo chegar com isto? O log nos ajudou porque já não estamos... Não é um valor só entre 0 e 1, mas ainda está limitado a coisas menores do que 0. Tá? A solução que a gente tem para conseguir transformar um espaço de probabilidade do lado esquerdo do sinal de igual a um espaço de expressão linear é uma coisa que a gente chama de logit. Tá? Então eu vou repetir o que eu coloquei aqui, vou pôr 0.001 aqui, vou colocar 0.99 e aqui vou pôr 1.000, lá vou pôr 0 e vamos fazer primeiro o logaritmo destas coisas e ver o que é que resulta. Tá? É tudo valores negativos, isto é o log. E aqui eu vou colocar outra transformação que se chama logit. E o que é essa transformação logit? Ela é igual ao logaritmo da probabilidade sobre 1 menos a probabilidade. Estão entendendo essa fórmula?
Em vez de só ser o logaritmo do valor, ele é o logaritmo do valor sobre 1 menos ele próprio. Continua dando problemas ali no zero, mas agora quando eu vejo os outros valores, ops, segundo, faltam um parênteses. Vejam o que aconteceu. Agora eu já tenho valores negativos e positivos. Tá? Ele continua não ficando feliz nos extremos, mas me permite trabalhar com valores muito, muito pequenos. Vejam ver. Se eu puser ali um monte de zeros e depois um, acho que foi umas 8 ou 9 casas decimais. Eu vou fazer a mesma coisa aqui com 0,9. Tá? Estão vendo? Agora, com esta transformação, eu já tenho uma coisa que me converte um valor que era uma probabilidade em algo que varia entre menos infinito e mais infinito. E assim a gente pode brincar de relação linear. Tá bom? Então, o que eu queria que vocês entendessem é que existe uma transformação lógica que me permite falar de probabilidades, de coisas que só existem no espaço entre 0 e 1, no contexto da expressão linear que vai de menos infinito a mais infinito. Tá bom? Função de ligação lógica, exatamente, Ana Carolina. Então, o que eu quero usar, agora consertando o que tínhamos explorado ali, vai ser igual a beta 0 mais beta 1 vezes a distância. Vou ver as perguntas agora. Camila disse, eu queria perguntar se pode ser esse o caso, é que tem umas funções que podem fazer a gente excluir uns números, mas não sei se nesse caso pode isso. Eu não entendi, Camila, quando você diz, eu queria perguntar se pode ser esse o caso, qual seria esse caso? É porque assim, a gente usa às vezes umas funções que a gente não quer selecionar todos os números daquela tabela ou do que a gente está rodando. Aí a gente usa a função e pede para ela excluir tantos números, tipo excluir números negativos. Aí eu pensei que poderia ser isso, mas como é probabilidade, aí já não sei, já é outro esquema aí. Queria saber se podia ser isso o caso. Camila, quando a gente às vezes pega tabelas de dados e filtra elas, a gente pode usar funções que eliminam seletivamente alguns valores. Mas o objetivo aqui não é tanto escolher alguns valores e tirar eles da tabela. O objetivo é fazer uma transformação do espaço. É como se você fosse pegar todos os valores que estão entre 0 e 1, eles estão aqui nesse intervalo, e você arruma um critério matemático para agarrar eles e esticar. Esticar sem perder as relações proporcionais entre eles. Estica, 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 até uma distância em que dá para você relacioná-los com uma expressão linear, que também dá um resultado muito esticado entre menos infinito e mais infinito. Então, e por isso é que se usa também esse nome de função de ligação, é porque é de ligação entre espaços diferentes. No caso, o espaço de probabilidade e o espaço lógico. Não sei se respondi à pergunta. Respondeu sim, na verdade eu queria entender mesmo por que usar o logit, assim. Aí me explicou direito, obrigada. Sim. Só acrescentar uma coisa, Camila e toda a turma. O logit é uma de várias funções de ligação que podem ser usadas em modelos estatísticos. Né? Logit é a função de ligação que a gente usa quase sempre que quer modelar probabilidades. Mas tem outras. Quem foi? A Ana Carolina falou. Não, quem é que falou? Foi a Camila que falou do log, a função de ligação log. Ela pode ser usada para modelar contagens de indivíduos, né? Que é outro assunto que nós não estamos falando agora. Mas vamos lá, de volta ao script. Então, agora que nós sabemos o que é uma função logit. Professor? Sim, por favor. Esse beta é como se fosse um resultado de uma regressão, né? De uma análise dentro de uma família assim, de regressão. Porque se eu estiver entendendo bem,
para mim, seria a inclinação da reta, né? O beta 1. Isso. O beta 1 é a inclinação da reta, correto. E o beta Seria a 0 é o relação, intercepto. né? Seria a relação entre a variável preditora e a resposta ali, Exatamente. Quando você repare que eu falei que nós íamos assumir, ao simular estes dados, uma relação linear entre a distância e a presença da espécie, mas não íamos nos comprometer à partida em dizer se ela é positiva ou negativa. Né? Sim, sim. Quando a gente faz uma análise, se quer saber se a ocorrência aumenta ou diminui com a distância, a gente vai ver o sinal do beta 1. Tá? Então, só para evitar confusão, lembrem, estamos simulando dados. Em condições normais de trabalho do biólogo, o que a gente teria seriam informações de detecção da espécie e de distância dos pontos ao rio, e a gente ia usar essas informações para estimar o beta 0 e o beta 1. Mas aqui nós estamos virando a história ao contrário. Nós estamos, em vez de pegar nos dados e estimar os parâmetros, nós estamos inventando parâmetros e com eles inventando dados. Só para vocês terem uma noção mais clara de o que é que a gente está assumindo como verdade quando faz uma análise destas. Tá bom? De volta ao script. Então pronto, temos ali o beta 0 e o beta 1, que são o intercepto da relação linear e o efeito da distância. Olhamos aqui, o sinal do beta 1 é 2, portanto isso significa que a distância vai ter um efeito positivo sobre a ocorrência. Então aqui já nos comprometemos com a forma da relação linear. E depois, eu vou dizer o seguinte. Há uma coisa que é o P, que é uma probabilidade de detecção da espécie. Tá? Que vai ser 0,3. O que é que isto significa? Eu estou dizendo para o computador que cada vez que eu vou num lugar que tem a espécie, a minha probabilidade de vê-la é 30%. Ou por outras palavras, se eu for num lugar que tem a espécie 10 vezes, eu espero, em média, detectar em 3 visitas das 10. Tá, então aqui eu estou... Reparem, aqui atrás nós estávamos caracterizando a biologia da relação entre a distância e a ocorrência da espécie. Isto são coisas que têm que ver somente com a espécie e o seu ambiente. Aqui eu já estou falando de coisas que têm que ver com a espécie e os seus observadores. Estou falando sobre o processo de amostragem. Então aqui em cima é biologia, aqui é a amostragem. Eu estou falando da amostragem aqui no espaço de probabilidade, mas para eu poder trabalhar com tudo no mesmo espaço lógico, eu vou converter esta probabilidade P em um alfa zero, que vai ser igual ao logaritmo de P sobre 1 menos P. Tá bom? Chance para perguntar sobre a linha, sobre 13 e 14, se não ficou claro. Tá? Porque é a extensão daquilo que eu expliquei no Excel para vocês. Deixa eu ver o chat, como é que está. Posso avançar? Sem deixar muita gente no escuro. Vamos que vamos. Podem sempre voltar atrás e me interromper, tá? Então, temos aqui as regras básicas do jogo. Relação entre o ambiente e a ocorrência e quão difícil é a detecção. Agora, a primeira coisa que eu vou fazer é simular a probabilidade de ocorrência. Não é mosquito aqui, vamos dizer. Alguém me diga uma espécie daí que ocorre em savana, que pode estar a diferentes distâncias do rio. O que é que eu posso colocar aqui de biologicamente relevante? Tem uma espécie de roedor que ocorre aqui, que é o Necromis lasiurus, que é um ratinho de savana. Necromis com M? Necromis, com isso, MY, acho. Necromis lasiurus. Vou deixar só o gênero. Isso. Então, vou simular a probabilidade de ocorrência de necromis em cada ponto. O que é que eu digo, então? Aqui eu vou pedir a paciência de vocês para o Pelogis. Reparam, eu disse assim,
Vamos de volta ao chat. Estão vendo esta expressão que eu já coloquei aí nessa mensagem às 8h58? Eu disse: o lógico do psi é igual a beta 0 mais beta 1 vezes distância. Se eu rearranjar esta equação para colocar não o lógico do psi, mas o psi à esquerda, em linguagem do R, é a mesma coisa que eu dizer P logis beta 0 mais beta 1 vezes distância. Tá bom? Estas duas coisas são equivalentes em linguagem do R. Tá? Pelogis tem uma formulação matemática peculiar, mas eu acho que ela não interessa para hoje. Então eu vou pular a especificação formal disso, mas quero só que vocês entendam que significa as duas coisas. Vamos lá, de volta ao R. Então eu vou executar isto e vejam bem, o que é este psi, que é a minha probabilidade da espécie ocorrer, agora está com estes valores, que vão desde 0,05 até 0,99. Tá? Então agora eu tenho probabilidades da espécie ocorrer em cada sítio, de acordo com a distância a que ela está. Tudo bom? E agora, reparem uma coisa muito interessante. Este valor de psi me dá a probabilidade da espécie ocorrer. É como vocês pegarem uma moeda e dizer assim, olhando esta moeda, ela que não está torcida, ela não está dobrada, não é? Então eu sei que não está viciada. Olhando esta moeda, eu sei que ela tem uma probabilidade de sair cara igual a 0,5. Mas isso não quer dizer que sempre que eu lançar a moeda vai sair cara. Tá? Então é diferente eu dizer qual é que é a probabilidade da espécie ocorrer e eu simular se a espécie está presente naquele lugar ou não está. Então, para simular se a espécie está presente naquele lugar ou não está, eu vou usar aqui uma função do R chamada R-binome, que, imaginem isto, eu não vou explicar em detalhe, mas o R-binome é como se fosse um lançador de moedas. Tá? Ele diz assim, lance uma moeda 50 vezes e cada uma dessas... Uma moeda está aqui, este 1 diz uma moeda, lance ela 50 vezes e em cada lançamento use a probabilidade de sair cara igual ao valor de psi que corresponde, desde 1 até 50. E guarde isso num vetor que vai se chamar Z. Vamos ver o que acontece. Olhem o resultado do Z. O resultado do Z é uma sequência de zeros e uns. Estão entendendo? Aqui a gente simulou a ocorrência real da espécie nos lugares. Tem mais concentração de uns à direita do que à esquerda. Por quê? Alguém pode me explicar? Porque à direita está mais longe do rio. Exatamente. Lembrem que a gente ordenou as distâncias por ordem crescente e a gente disse na simulação que quanto mais longe, maior a probabilidade de ocorrência. Então este resultado era de esperar. Bom? E agora que temos este vetor Z que nos dá a presença real da espécie, vamos simular uma visita só com detecção imperfeita a todos os sítios. E vejam bem, vamos de novo usar o lançador de moedas, o R-binome, que vai nos dizer o quê? Ele diz, lança uma moeda, por isso que está ali o 1, faça isso 50 vezes, e para cada vez use a probabilidade de sair cara, que vai ser igual a Z vezes P. Por que Z vezes P? Porque se eu estiver num lugar que tem Z igual a 0, ou seja, a espécie não está lá, este lançador de moedas vai-me dizer, não tem como sair cara, vai sair sempre coroa, ou seja, vai sair sempre o valor que diz que ninguém viu a espécie, porque ela não está lá. Existe a possibilidade de a gente fazer modelos com falsos positivos, não vamos falar disso hoje, mas é uma via de análise muito interessante, principalmente para coisas que são difíceis de identificar. Tá? Quando há erro de identificação, a gente pode ver coisas que não estão lá na realidade. Né? Então,
Mas não é esse o caso aqui. A única coisa que nós estamos fazendo é assim: se o z for igual a zero, zera tudo isto e a probabilidade de ver é zero. Mas se o z for igual a 1, esta probabilidade fica igual a qual valor? Só para ver se estamos juntos. Se o z for igual a zero, se o z for igual a 1, aquela probabilidade fica igual a qual valor numérico? Ponto 3, exatamente. Muito obrigado, Jéssica. Tá? Por favor, me entendam, eu não estou querendo testar vocês com isto. Eu estou querendo testar a comunicação, porque lembrem que eu estou falando para uma tela só com números na minha frente e quero ver se a gente está junto ou não. Então, ok, vamos fazer isso. Y vai significar o resultado da amostragem. E ele está zangado comigo por causa de alguma coisa. O que aconteceu aqui? Deixa eu ver. Eu vou ignorar, tá? Porque está tudo certo. Tá? Deve ter sido alguma exceção aqui da RBNOM. Mas vamos ver. Olhem o Z e olhem o Y. Tem alguma situação em que a espécie não estava presente e a gente viu ela? Não, não tem nenhum 1 no vetor de baixo que corresponda a um 0 em cima. Mas tem muitas situações em que a espécie estava presente em cima, no Z, e a gente não viu, como este caso aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá? Vamos ver o que acontece se a gente somar. Se a gente somar os valores de Y e dividir pelos valores de Z. O que é que vocês esperam que apareça, mais ou menos? O que é que vocês esperam que seja o resultado desta conta? A soma deste vetor, todos os 1's que estão aqui, dividido por todos os 1's que estão em cima. Um seria se fossem iguais, se o número de detecções fosse igual ao número de presenças, Camila. Só que a gente disse para o computador, ao simular os dados, que a gente não ia ver sempre a espécie. Que a gente ia ser capaz de ver a espécie mais ou menos 30% das vezes. Vamos fazer a conta. Para ver o que acontece. Olha lá. Está um pouquinho mais do que 30%, mas é porque existe uma parte aleatória, mas é próximo de 30%. Faz sentido, Camila? Sim, é que eu tinha esquecido desse detalhe do 30%. Seria se a detecção fosse muito perfeita. Tá? Se você tivesse amostrando elefante no fundo de quintal, aí seria 1. Esperemos, né? Mas nestes casos, a probabilidade sendo 0,3, vai ser um valor menor. Agora, ok, então já ilustramos o que acontece aqui com a simulação das observações. Vou mudar aqui a posição das coisas só para mostrar um gráfico. Vou plotar aquilo que acabamos de ver. Vejam bem, isto são distâncias ao rio. Aqui à esquerda está a presença da espécie, ou seja, estas bolinhas aqui em baixo são sítios com as respectivas distâncias em que a espécie não está presente e em cima sítios em que a espécie está presente. E depois eu vou colocar lá o resultado da observação. Tá? Então a bolinha vermelha me diz o resultado da nossa amostragem, o Y. E o que acontece? Não tem nenhum sítio em que a espécie não está presente e foi vista.
mas há alguns sítios em que a espécie está presente e não foi vista. Por isso nós temos bolinha preta, tá? Isto, por exemplo, esta bolinha preta aqui, ela foi visitada, mas o resultado foi uma não detecção, por isso é que aparece aqui embaixo. Tá bom? O próximo passo é fazer a amostragem, em vez de ser só uma vez, fazer 5 vezes. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é desenhar uma matriz que tem... primeiro está cheia de zeros, e o número de elementos que ela tem é número de visitas por número de pontos, com NV visitas. Então, vejam o que acontece. Matriz Y está toda cheia de zeros, tem 50 pontos, tá? E 5 visitas. E depois nós vamos, para cada visita, nós vamos obter um vetor, vamos usar o lançador de moedas para obter 5 resultados da amostragem. Tá? Vamos pegar uma moeda, lançar ela 5 vezes, NP, e em cada vez que a gente lançar, a gente vai usar a probabilidade PZ, ou seja, vai ser 0 se a espécie não estiver presente e 0,3 se ela estiver presente. Vou fazer isto dentro de um loop for, que passa por todas as linhas da tabela e uma por uma vai preenchendo. Vou executar e mostrar o resultado para vocês. Reclamando de novo alguma coisa por causa do i, mas o resultado está de acordo com o desejado. Estão vendo? Por que é que é importante a gente fazer várias visitas e ter uma noção de qual é a dificuldade de encontrar a espécie? Porque, vejam, se a gente fosse só uma vez, imaginem que por má sorte caía que essa vez fosse a quarta. Aqui já está 1, 2, 3 lugares em que a espécie está presente e a gente não viu. 4 lugares, 5. Ali melhor a gente viu os 3, mas de novo mais lugares onde não viu. Então, uma visita vai nos dar uma informação muito incompleta. Tá? A gente vai ter muita dificuldade com uma visita só de perceber corretamente qual é que é a relação entre variáveis ambientais e a presença real da espécie. Mas pronto, isto é a conclusão da primeira parte da nossa simulação. Tá? É uma base de dados inventada aqui que tem o que apareceria numa planilha de campo nossa, tá? Os resultados de detecção ou não detecção da espécie para 50 pontos. Quais são as perguntas antes da gente passar para a segunda parte, que é de marcação-recaptura? Renan, o meu deu 0,4 exatamente, como o Rodrigo falou, é porque foi diferença de geração de resultados. Se você for lá... Bom, não vou demonstrar para não gastarmos muito tempo nisto, mas se duas pessoas derem aquele 7 seed 42 é só um número qualquer que podia estar ali, é importante é que seja igual para todos. E se der o 7 seed com o mesmo número de um colega ou uma colega sua e repetir, deveria dar o mesmo valor, tá? Perguntas antes da gente passar para a marcação-recaptura? Está claro, mais ou menos? Vejam bem, isto foi um exemplo muito simples de geração de dados de ocupação de sítios, em que a gente escolheu, eu escolhi para simplificar, eu só coloquei uma relação linear na ocorrência. Mas podíamos ter colocado uma relação linear na detecção também. Em que horário do dia é que esses necrómios são mais ativos, por exemplo? Tem um horário, sei lá, será que eles ao meio-dia, quando está muito calor, eles ficam mais intocados e são mais difíceis de encontrar? Tá? Ou será que há uma época do ano em que eles são mais esfomeados e se a gente bota armadilha consegue capturá-los com muito mais facilidade? A gente poderia colocar essas informações numa relação linear da detecção com alguma característica do ambiente ou da condição em que a gente fez as amostragens.
Então, os modelos lineares permitem, o tipo de armadilha ou de isca também, exatamente. Então, tem 2 tipos de armadilhas diferentes, um funciona melhor para aquele animal, eu posso modelar o efeito da armadilha. Tá bom? Então, vou encerrar o capítulo de simulação de ocorrência e passar para a simulação de dados de marcação recaptura. Ok? Tranquilo? O Rodrigo, Carlos, o ritmo tá bom? Perdemos 2 almas. Mas... Tá bom, tá bom. Tá. Eu acho que é a internet deles. A internet está muito instável, aí o pessoal sai e entra, mas eles estão por aí. Tá bom. Ok. Simulação de dados de sobrevivência de indivíduos para a análise de Cormack-Joly-Sieber. Depois, nos slides, eu vou explicar o que é Cormack-Joly-Sieber, mas não se preocupem agora com o palavrão. Mas vamos, de novo, começar por definir parâmetros para a simulação. E aqui eu mudei o nome, em vez de número de visitas, vou falar de número de ocasiões, porque eu quero já plantar na cabeça de vocês que isto é uma ideia diferente. Agora a direção do tempo importa, tá? A ocasião 2 vem depois da 1, a 3 vem depois da 2, a 4 vem depois da 3. Existe uma noção de direção temporal. Então, nós vamos simular um conjunto de dados com 4 ocasiões, tá? E vamos dizer que em cada ocasião, se eu desligar o meu telefone, que tenho aqui a Vivo Capeta ligando para mim. Achei que tinha anoitecido rapidamente. Um grilo. Perdão? Era uma pergunta, Rodrigo? Não, o barulho do telefone era um grilo, não era? Era um grilo. Aí, o que é que eu vou dizer em seguida? Eu vou dizer que em cada uma destas visitas, eu vou capturar 50 indivíduos novos e marcá-los. Tá? Então, isto é o número de indivíduos marcados em cada visita. E depois eu digo assim, em cada transição, imaginem que vocês estão indo lá colocando um monte de armadilhas, capturando os necromes e... como é que se marcam esses ratos? Tem alguma forma não violenta de marcá-los, Rodrigo? Brinco na orelha. Ok. Não é tão violento. É melhor do que cortar dedo de sapo. Então, e esses brincos permitem... Tá, vamos dizer que esses brincos permitem uma marcação individual. Tá? A gente consegue dizer quem é quem. E então eu vou e cada visita eu marco 5. Imaginem que esses bichos necromes não vivem muito mais de 1 ano, imagino, não é? Se forem como os animais da Viviane Lime, eles vivem pouquinho. São exatamente os animais da Viviane Lime. São os animais da... eu lembro de ver os resultados dela e era tipo, tinha muito bicho. Quase ninguém vivia mais do que 1 ano, não é? Ou estou viajando? Isso, era vida muito curta. pouco mesmo. Uhum. Sim. Então, se a gente quiser estimar sobrevivência de indivíduos, é melhor ir lá 1 vez por mês, talvez. Tá? Na época em que dá para capturar. Aí vamos dizer que de um mês para o outro eu tenho uma determinada probabilidade de sobrevivência dos indivíduos, que vai ser igual para todas as ocasiões, neste caso, porque estamos fazendo uma coisa bem simples, tá? Então, eu digo que o φ para cada indivíduo e cada ocasião é 80%, tá bom? E depois eu digo que cada vez que eu vou lá à procura de um indivíduo que está marcado, eu tenho uma probabilidade de 40% de encontrá-lo. Tá? Vamos executar estes comandos e ver o que é que resulta. NIOC é 4, NMR, então aqui eu já estou... NIOC é só um valor, número de ocasiões, mas NMR já é um vetor.
tá? Eu tenho 50 indivíduos na primeira ocasião, 50 indivíduos na segunda, 50 indivíduos na terceira. Por que é que eu não tenho 50 indivíduos na quarta? Por que não marcar mais 50 indivíduos na quarta? Neste caso é porque eu sei que eu não vou lá uma quinta vez. Então, para que é que eu vou incomodar? É a última amostragem. Para que é que eu vou incomodar os bichos? A não ser que eles tenham uma apreciação estética muito grande pelo brinco, que lhes dê muita felicidade. E eu esteja preocupado com isso. Mas, na ausência desses motivos, para que é que eu vou marcar animais que eu não tenho nenhuma esperança de recapturar? Tá? Deixa os bichos em paz. Se eu sei que não vou mostrar mais, eu vou mostrar só até se eu tenho 4 ocasiões e não mais, eu vou marcar indivíduos só até a terceira. E então ali está o meu número de indivíduos que eu vou marcar em cada ocasião. Depois eu tenho um phi, vou executar o comando do phi. O que é que este phi vai me dar? Vai me dar o valor de probabilidade de sobrevivência em cada transição entre ocasiões, ou seja, da primeira para a segunda é 80%, da segunda para a terceira é 80%, e da terceira para a quarta é 80%. E depois eu vou criar o meu vetor de probabilidades de recaptura, tá? Que é 40%, 40% e 40%. Onde? Na segunda ocasião, na terceira ocasião e na quarta ocasião. Por que é que não está ali a primeira ocasião? Porque na primeira ocasião eu não posso recapturar ninguém porque ainda ninguém está marcado. Então não adianta eu tentar estimar o P. Muito bem. Agora vou definir matrizes com probabilidades de sobrevivência e recaptura. Isto é só para lembrar vocês que a gente tem a possibilidade de fazer estas coisas variarem entre os indivíduos. Neste caso não está variando. Vejam, tenho 150 indivíduos e a mesma probabilidade de sobrevivência para todos eles em todas as transições. Mas eu poderia fazer uma coisa mais sofisticada que tivesse variação, por exemplo, com a idade dos indivíduos, ou com o tamanho do corpo, ou com o lugar em que eles foram capturados pela primeira vez. Tá? E a mesma coisa está acontecendo para o P. 40%. Tá bom? Agora eu vou... Não é definir uma função, é simular histórias de captura com base nos dados que eu já estabeleci. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é isso aqui é redundante porque é definir um número de ocasiões de captura que é igual a 4. Tá? Eu poderia ter simplesmente, isto é uma complicação desnecessária, eu poderia ter simplesmente pego o NYOC que já está definido ali em cima, tá? Então não se preocupem demais com esse comando. E depois eu vou estabelecer uma matriz vazia ainda, vejam, toda cheia de zeros, de histórias de captura. Quantas linhas é que esta matriz vai ter? Ela vai ter tantas linhas quanto indivíduos marcados, que é 150, porque eu marquei 50 na primeira, 50 na segunda e 50 na terceira. E quantas colunas vai ter? O mesmo que o número de ocasiões. Então, se eu executar HC, que está vazia, vai ter 150 linhas e 4 colunas. Tá bom? Depois eu vou definir um vetor que tem as ocasiões de primeira captura. Tá? Não vou explicar isto, vou só mostrar o resultado. Tá? Este vetor OCMark é a ocasião em que o animal foi marcado. Vejam bem, ele diz, os animais de 1 ao 50 foram marcados na primeira ocasião, do 51 ao 100 foram marcados na segunda ocasião e do 101 ao 150 foram marcados na terceira ocasião. E depois eu vou, agora é que tem o pulo do gato e terminamos a simulação com isto, eu vou usar aqui loop for para eu acompanhar a história de cada indivíduo.
Vejam bem, este loop for aqui, para quem nunca viu um loop for, o que isto aqui está dizendo é assim, para valores de I que vão de 1 até soma da NMR é 150, ou seja, para um indivíduo de cada vez, repita todos estes comandos que estão aqui dentro. Então, esta parte que eu selecionei de código, ela vai ser repetida para cada indivíduo. Quer isto dizer, para cada linha da matriz de histórias de captura. Aí o que é que eu faço? Vamos executar isto para o primeiro indivíduo primeiro, que é para vocês verem o exemplo do que vai acontecer. Então, se eu disser assim, HC, a cabeça da HC, ou seja, o topo da matriz, primeiro ela está vazia. Agora, vamos fingir que a gente está na primeira volta deste loop, que é aquela em que o valor de I é igual a 1. Então, estamos trabalhando com o primeiro indivíduo. I é igual a 1. Primeira coisa, eu vou colocar um 1 no momento da primeira captura. Então, se eu for olhar o que aconteceu com a matriz, já tem ali 1. Indivíduo 1 foi capturado e marcado na ocasião 1. E depois, eu vou dizer assim, caso a ocasião de primeira captura seja a última ocasião, a quarta, aí já pula para a próxima volta do loop, não faz mais nada. Isto não vai acontecer, mas é uma precaução no código. E depois eu digo assim, para todos os casos, para todos os tempos T, desde a ocasião de captura mais 1 até ao fim, faça o seguinte, ou seja, o que é que vai fazer o código em seguida? Eu já marquei o indivíduo aqui na 2 e agora ele vai tomar decisões para o que fazer na ocasião 2, tempo igual a 2, na ocasião 3 e na ocasião 4. Tá? Aí o T vai começar em ocasião de marcação mais 1, então para começo de conversa aqui o T vai ser igual a 2. E a primeira coisa que eu faço é perguntar, este indivíduo vai sobreviver ou não vai sobreviver? E eu vou, lembram o lançador de moeda? Eu vou pegar uma moeda, lançar ela uma vez com a probabilidade de sobrevivência correspondente, que vai ser 0,8. Vamos ver o que acontece. Eu lancei VV. VV deu 0. Tá? Me disse que o indivíduo morreu. Como ele morreu, eu já paro este loop de passagem pelos tempos e passo para o próximo indivíduo. Se ele tivesse sobrevivido, eu ia lançar uma moeda novamente para ver se ele foi capturado. E caso ele tivesse sido capturado, de acordo com este lançamento de moeda, eu ia colocar lá um 1 na célula correspondente. Vou executar tudo para vocês verem o que acontece e depois respondo a perguntas para ajudar a clarificar. Vamos ver agora, as histórias de captura estão aqui. E aí estão os indivíduos todos. Vejam lá, o 1, neste caso agora, na simulação, ele sobreviveu até o tempo 2 e foi capturado, mas depois não foi. O 2 foi capturado todas as vezes até ao fim. O 3 não foi capturado na segunda nem na terceira ocasião, mas foi na quarta. E por aí fora a gente tem os nossos dados de marcação e recaptura. Com isto eu concluo o que eu queria mostrar para vocês de código. Tá? E vou responder a perguntas.